Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E hoje a gente vai diretamente para o estado do Paraná. A gente vai conversar com Eduardo Costa Cassiano, que é presidente da AproSoja do estado. Vamos entender um pouquinho então sobre o término do vazio sanitário em uma região específica ali do estado do Paraná, para se poder dar início ao plantio da soja. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, só para pontuar aqui para quem nos assiste, no dia 31 de agosto terminou o vazio sanitário para a região 2, né? O Paraná está dividido em 3 regiões em relação ao vazio sanitário da soja? Isso, terminou para a região 2 no dia 31 e depois agora até dia 15 termina todos, né? Todos os vazios fica liberado o plantio aqui para o estado, até dia 10, se eu não me engano agora, que foi antecipado um pouco, né? Certo. E pelo que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, apesar de já estar liberado o plantio da soja na região 2, que compreende, portanto, norte, noroeste, centro-oeste e oeste do estado, você comentou que os produtores ainda não estão confiantes para semear, né? Não, a gente tem tido poucas chuvas aqui, muito poucas chuvas, né? Chuvas também muito irregulares, não, chove em algumas regiões, outras não, de volume não muito expressivo, né? E então está muito seco o clima aqui, então não acredito que num ano desafiador desse o pessoal vá começar o plantio no pó, né? Então, eu acho que deve esperar alguma chuva melhor, né? E as previsões aqui até dia 15, não temos nada de chuva para o estado aqui do Paraná. E Eduardo, olhando para esse cenário, né, isso deve atrasar muito o cronograma de plantio, principalmente dessa região número 2. Como é que deve ficar essa situação? Sim, deve haver um atraso, né, na implantação da soja e, em consequência disso, vai haver um atraso também no milho, né, no milho safrinha daí. A gente acredita que as chuvas, pelo menos as previsões estão dizendo isso, que as chuvas com um volume mais expressivo vão ser lá pelo final do mês de agora, né? Pelo final do mês de setembro, né? Então isso realmente vai atrasar. E também, tendo em vista essa questão da estiagem, a gente já viu uma safra anterior de soja bastante desafiadora. A safrinha de milho agora também sofreu com as consequências do tempo mais seco, né, Eduardo? Como é que os produtores de soja agora estão olhando para fazer o planejamento? Você já comentou que essa primeira região que já foi liberado o plantio, os produtores devem esperar para que as chuvas cheguem. Mas aí eu te pergunto na questão de investimentos, na questão de crescimento de área, como é que está essa visão do produtor nesse momento? Então, as chuvas aqui foram muito irregulares no Paraná, né? Nós tivemos regiões, a região sudoeste, tivemos a região dos Campos Gerais, que tiveram chuvas boas e tiveram uma safra muito boa. As outras regiões sofreram com a estiagem tanto na soja quanto no milho. Uns municípios mais, outros menos, mas pegou uma área bem extensa do Paraná essa seca, né? Foi uma seca que nunca tinha ocorrido aqui no Paraná, pegar as duas safras no mesmo ano, né? Então foi uma coisa inédita aí. Vários municípios estão decretados estado de emergência com falta d'água, racionamento de água, inclusive para a população. Então, realmente, no nosso caso, que nós estamos na região noroeste aqui, a nossa região de Goiôerê foi uma das regiões afetadas, tanto na soja quanto no milho. Palotina também, Assis Chateaubriand, e daí tem outras regiões que a Guaíra também pegou muito forte a seca, tanto a soja quanto o milho, e outras regiões tiveram algumas chuvas aí pontuais que tiveram uma safra melhor. Em decorrência disso, o pessoal colocou o pé do freio, né? Então, o pacote tecnológico usado nessa safra, acredito que vai ser bem menor, né? Mesmo por causa dos preços agora, para ter alguma lucratividade, o pessoal diminuiu a adubação, o investimento, né? E em decorrência dessas duas safras frustradas também, né?
E, Eduardo, outra pergunta que eu queria te fazer em relação a esse tempo seco que perdura ainda, a gente tem registros em alguns pontos do estado do Paraná de casos de incêndio. Como é que está por aí nesse momento, principalmente agora, né, na boca do início do plantio da soja? Como que a gente está vendo, então, essas ocorrências? Eu entrevistei uma liderança do Mato Grosso na semana passada que comentou que alguns produtores de uma determinada região por lá que já estavam ali colocando calcário em alguns outros produtos ali na palhada, houve um incêndio e acabou então se perdendo esse investimento. Tem casos semelhantes acontecendo aí no Paraná? Olha, nosso aqui, vizinho nosso aqui, teve um incêndio no sábado, inclusive, aqui queimou uma área de palhada, o fogo entrou pela um pedaço de mata na beira do rio lá também, e pegou, conseguiram controlar o incêndio, né? Mas tem tido, sim, não são focos grandes, nada parecido o que está ocorrendo no Mato Grosso e no estado de São Paulo, mas tem focos pontuais acontecendo, são incêndios voluntários por causa do tempo seco e quente, né? Nessa área, inclusive, eu tive lá, nem maquinário trabalhando tinha, de repente o fogo começou, os vizinhos se uniram e conseguiram apagar, né? E, Eduardo, tendo em vista essa questão do tempo mais seco, desse possível atraso, pelo menos essa região número 2 de subdivisões aí no Paraná, em relação ao vazio sanitário da soja, já existe alguma estimativa de quanto que deve ser plantado, quantos hectares devem ser plantados aí no Paraná, ou alguma estimativa de produção, de produtividade para essa safra de soja, para a gente ter uma base aí de start, uma base de início para a gente ir acompanhando depois? Então, nós tivemos, inclusive, com o Caminhos da Soja semana passada, que é a ProSoja Paraná promove isso todo ano, é uma rodada no estado, aí, em 5 cidades aí, né? E quem nos acompanhou foi a Vires Consultoria, né? E a projeção para o estado aqui, segundo eles, se correr tudo bem, nós estamos falando, se vier uma safra cheia, não tiver nenhum problema climático aí, seria aí os 22 milhões de toneladas de novo aí para o Paraná. Certo. E isso mesmo com essa diminuição, essa perspectiva de diminuição no pacote tecnológico, isso deve render essa mesma produtividade que a gente viu na safra passada? Então, a safra passada foi um pouco menor, né, por causa desses problemas de clima, né? Ele está prevendo isso daí porque ele acha que deve passar 1 milhão de hectares, aí alguma coisa assim, perder de milho para soja, de 500 a 1 milhão de hectares, 500 mil, 1 milhão de hectares, sair do milho, né, e ir para a Uhum. soja, porque os nitrogenados, o adubo fosfatado, ainda do milho, a margem está ficando mais apertada do que na soja ainda, né? Tá certo. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui para trazer diretamente as informações do Paraná aqui para a nossa audiência. Muito obrigado a você, Letícia. Um grande abraço para você e os telespectadores. Tá aí, então, estivemos com Eduardo Costa Cassiano, que é presidente da ProSoja do Paraná, nos trazendo as informações, portanto, da preparação para a safra de soja que está por vir. A região número 2 do estado do Paraná, lembrando que são divididas em 3 regiões para a liberação para o plantio da soja, né, para a questão das agendas do vazio sanitário. A região 2, que compreende norte, noroeste, centro-oeste e oeste do Paraná, já está liberada para realizar o plantio da soja, mas, segundo o Eduardo, a questão da falta de chuvas e da não previsão de chuvas nos próximos dias, ou seja, só ali a partir do dia 15 de setembro que deve vir alguma chuva para o estado do Paraná. Por esse motivo, os produtores não vão arriscar plantar no pó. Ainda segundo o Eduardo, deve haver um crescimento da área de soja sobre a área de milho, entre 500 mil hectares a 1 milhão de hectares, e inicialmente a projeção de produtividade para essa safra de soja desse ano é de 22 milhões de toneladas, mas isso se vier safra cheia, se o clima colaborar também. Mas fato é que essa questão da estiagem de agora, que já está jogando o plantio da soja
então, dessa região número 2, já um pouquinho mais para frente, ali para o dia 15 de setembro, já afeta, portanto, o calendário de plantio do milho safrinha para o ano que vem. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.